Olá, irmãos. Oração é vida. E não existe vida cristã sem oração. Este é o canal Lugar de Oração. Neste canal nós temos compartilhado a palavra. Neste canal nós temos também compartilhado o testemunho. Eu peço que você se inscreva neste canal e divulgue para os seus amigos. Compartilha com os seus amigos. Hoje nós vamos estar ouvindo um testemunho com a pastora Microne. Fique conosco até o fim. Eu sou pastora Microne, sou pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, da cidade ali de Ibirité, no bairro Bela Vista 3. E eu estou aqui hoje para contar um testemunho de um milagre maravilhoso que eu vivi diante do Senhor. Foi algo assim, inexplicável que aconteceu na minha vida. Na época, meu filho mais velho, Daniel Microne, ele tinha 4 aninhos de idade. E eu estava, meu pastor era o pastor Wellington Gonçalves. E nessa época, ele tinha batido a laje da igreja, do bairro industrial, eu congregava lá. E ele tinha colocado todas as cadeiras velhas, estragadas, em cima desta laje, né? Que ele bateu a laje e colocou, então, estas cadeiras ali. E eu decidi no meu coração, naquele dia, ir para a igreja, limpar, guardar, organizar as cadeiras e separar um espaçozinho em cima daquela laje para levantar um grupo de intercessão pela igreja. E na hora que eu estava fazendo, eu deixei meus filhos, estavam em casa, e eu fui para a igreja rapidamente e fiz essa organização, limpei, cuidei, tudo direitinho, um ânimo, orando, buscando isso de Deus. E eu lembro que, cansada, eu fui para casa, tomei um banho e meus filhos foram brincar lá no passeio da minha casa. Meu filho mais velho tinha 4 anos e meu filho mais novo, o Eric Microne, tinha 3 aninhos. Eles estavam lá brincando e de repente eu lá no meu quarto. E minha casa é assim, ela tem uma escada e uma escadinha para subir na garagem. E os meus filhos brincando, o Daniel gritou, mãe, eu falei, sobe meu filho. E estou esperando o Daniel subir. Quando de repente chegou o meu vizinho, Rodrigo, ele chegou com o Daniel no colo e falou comigo, Microne, seu filho está com convulsão, está tendo convulsão. Eu falei, como assim? Ele me deu, ele falou assim, eu encontrei com ele lá no passeio, parecia que ele bateu, acho que ele bateu a cabeça no meio-fio, porque ele estava deitado entre o meu meio-fio e a rua. E eu acho que nesta hora, foi a hora que ele falou, mãe, eu falei, sobe, ele deve, com certeza foi, né, subir para encontrar comigo, e ele não chegou lá. Aí eu peguei ele do Rodrigo e desci as escadas correndo, o Eric estava ainda no passeio, brincando, levou um susto comigo, correndo, gritando, pedindo por socorro. Aí o meu outro vizinho, que era cunhado do Rodrigo, me viu gritando desesperada, pegou o Daniel na minha mão e entrou dentro do carro para socorrer o Daniel. Ele fechou as portas do carro, mas eu estava tão desesperada naquele momento que eu entrei no carro dele. Se você me perguntar hoje como é que foi isso, eu não sei, porque o carro tinha só 2 portas. E eu consegui entrar no banco, sentar no banco de trás, pela janela. Se você me perguntar como é que eu fiz isso, não sei te explicar também até hoje. Eu sei que ele pegou meu filho e eu fui atrás daquele carro, orando, e eu achei tão estranho, porque até hoje eu me pergunto, o diabo, ele estava no mundo espiritual tentando me destruir, porque eu estava levantando um grupo de intercessão na igreja. Eu digo isso porque, quando meu filho entrou em convulsão, e eu orava em línguas atrás daquele banco, no assento, eu estava atrás dele, né? E eu orava em línguas, pastor, e meu filho respondia as minhas orações em línguas. Ele respondia. E eu ficava feliz e olhava para ele e ele parava de orar e ele voltava à convulsão de novo. Isso aconteceu várias vezes, enquanto estávamos indo para o hospital Santa Rita. O Eric foi segurado pelo anjo lá no passeio. E minhas irmãs pegaram ele e eu fui para o hospital. Quando cheguei lá no hospital, os médicos perguntaram para mim, fizeram várias perguntas, se eu tomava remédio controlado, se eu mexia com maconha, porque meu filho tinha sintomas de
de que estava dopado. Só que meu filho, eles fizeram todos os procedimentos na vida dele. Eles fizeram todos os procedimentos e não encontrou nada nele. E ele não acordou. E os médicos falavam para mim assim: mãe, seu filho está bem. Seu filho está bem. E eu pensava: graças a Deus, meu filho está bem. Aí passou-se 22 horas. E eles chegaram perto de mim e falaram comigo, e sempre me perguntando se eu mexia com droga, se eu tomava remédio controlado, porque era o sintoma daquele momento. Passou-se 22 horas. E aí eles me chamaram e falaram comigo assim: mãe, não tem jeito pro seu filho. Seu filho está praticamente morto. E se a gente desligar o aparelho, acabou o seu filho. Infelizmente nós fizemos todos os procedimentos dele e não tem mais solução, mãe. A senhora entra. Se a senhora conseguir fazer ele reagir com a sua voz, aí muito provavelmente a senhora vai poder levar ele para casa, mas do jeito que ele está. Porque não pode tirar o aparelho dele. Se tirar o aparelho, ele morre. Mas pelo menos ele vai estar ouvindo a senhora, ele vai estar recebendo o seu carinho. Porque não tem como, não tem outra solução para ele. Aí os médicos me deixaram lá no CTI sozinha com meu filho. E eu fiquei com ele. E eu orei tanto naquele dia por ele. Desde os cabelinhos dele, pôr na mão, colocando nas mãos do Senhor e falando com Deus, que Deus tinha me dado ele perfeito, que não era justo aquilo. Eu não saberia lidar com meu filho vegetando. Não foi isso que eu tinha sonhado, e claro que mãe nenhuma sonha com isso. E eu lembro que naquele dia os médicos tinham me feito várias perguntas, se ele não tinha tomado coisa estragada e tal. E eu lembro que eu liguei para a irmã Terezinha. A irmã Terezinha é uma vizinha que nós temos há muitos anos. Ela é mãe do pastor Antônio Carlos, que era líder de missões da nossa igreja. E então eu pedi para ela no telefone para que ela fosse na minha casa e desse uma olhada lá no lixo se o danoninho que eu tinha dado para o Daniel não estava vencido, porque os médicos me fizeram essa pergunta e na hora eu estava tão tão perturbada que eu realmente não sabia explicar nem a data do danoninho, na verdade. E pedi para que ela fizesse essa gentileza para mim. E eu lembro que entrei para o CTI nessa hora e comecei a orar pelo meu filho. E orando, falando com Deus. Os médicos me deixaram lá por 1 hora naquele CTI. Ninguém mexeu comigo, ninguém me tirou de lá. E eu falando com Deus. Eu lembro que a última oração que eu falei com Deus, depois de 1 hora no CTI, foi a seguinte: eu falei: Deus, se o Daniel tiver que ser meu, o Senhor me dá ele perfeito como o Senhor o criou, porque eu não vou saber lidar com ele desta forma. Por favor, Senhor, se foi o Senhor que me deu, me devolve ele perfeito. Agora, se não foi, me ajuda a suportar essa situação. E eu fui saindo do CTI 1 hora depois. Eu fui saindo do CTI, meu filho não tinha brilho nos olhos, a gente levantava as pálpebras dele, ele não respirava nada, tudo a poder do aparelho. E eu fui saindo do CTI. Quando eu cheguei lá fora, eu pensei: eu vou ligar para a irmã Terezinha para saber se ela tem uma resposta para mim. E eu estava no Santa Rita, então eu descia aquelas rampas, quem conhece lá sabe disso, tem uma rampa muito longa, e eu descia aquela rampa, e eu liguei para a irmã Terezinha, e falei com a irmã Terezinha. Então, irmã Terezinha, ela falou: Microne, Deus manda te dizer que o Daniel é seu. A primeira coisa que ela falou comigo. E eu falei com ela assim: irmã, obrigada, irmã. Ela falou assim: o Danoninho não estava com a data vencida. E eu agradeci, e na hora que eu coloquei o telefone, a minha irmã me gritou. Eles me chamam de Aparecida. E a minha irmã me gritou dizendo: Aparecida, o Daniel está te chamando. E
E eu subi correndo. Quando eu cheguei lá, o Daniel estava sentado, me ouvindo, me olhando, conversando, perguntando para mim o que tinha acontecido com ele. E eu falei com o Senhor, eu falei, Deus, eu vou fazer um teste com meu filho, porque se é o Senhor está me respondendo, eu vou saber. Porque o Daniel, quando ele estava bem, ele era uma criança muito ativa, sabe, irmãos? E quando a gente perguntava para ele assim, qualquer coisa, se a gente perguntasse 3 vezes a mesma coisa, ele apelava, ficava bravo. E aí eu falei com ele, eu perguntei 3 vezes a mesma pergunta. Eu falei com ele, Daniel, alguém deu para você uma balinha, branquinha, bola, uma bolinha para você chupar como se fosse bala? Ele falou, não, mãe. Aí eu perguntei de novo, ele falou, não, mamãe, eu já falei que ninguém me deu. Eu falei, meu filho, fala comigo, alguém te deu alguma coisa parecida, tipo uma bolinha branca para você chupar? Ele falou, não, mãe, eu já te falei que ninguém me deu nada, a senhora não acredita na gente. Quando ele falou isso, irmãos, eu caí de joelho diante do Senhor, agradecendo, porque eu falei, Deus, o Senhor me deu meu filho perfeito, o Senhor me deu meu filho perfeito. E nisso, chegaram alguns médicos perto de mim, porque, na verdade, estava ao redor da maca que ele estava, já tinha muitos médicos, já tinha uma ajuda de médico, porque ele estava sentado. E eu deixei ele lá deitado, apagado no aparelho. Aí, irmãos, os médicos falaram comigo, mãe, a senhora é uma mulher de muita fé, porque esse já é a terceira criança que entra aqui nessa semana, e 2 morreram com o mesmo sintoma e nós não conseguimos descobrir o que houve. E eu falei assim, glória a Deus. E eles fizeram os exames nele de novo. Falou comigo, mãe, seu filho vai ter que ficar aqui por 1 semana, porque nós precisamos entender o que está acontecendo com ele, isso não é normal, porque nós não descobrimos nada nele, ele estava praticamente morto, não tinha como ele sobreviver. E agora, de repente, do nada, ele fica bom. Mãe, a senhora está de parabéns. E eu falei, Deus está de parabéns. Eu falei, Deus que fez esta obra. E aí, meus irmãos, eu fui embora para casa. Meu filho ficou lá internado 1 semana de observação, sendo estudado pelos médicos. E quando ele saiu de lá, os médicos falaram comigo assim, mãe, seu filho vai ter que tomar Gardenal o resto da vida. O resto da vida seu filho vai ter que tomar Gardenal, porque não tem como ele não tomar. Ele sofreu uma convulsão muito forte, isso deu bloqueio nas veias. E falou com ele aquelas coisas que eu não compreendo direito. E falou assim, para ele ficar bem, ficar lúcido, ele vai ter que tomar Gardenal. Não pode deixar de tomar, viu, mãe? Aí eu falei, tá. Falei, tá bom. E falei com Deus, falei, Senhor curou. E quando o Senhor cura por completo. Falei, Deus, o Senhor não faz nada pela metade. E eu fui embora. Eles liberaram meu filho 1 semana depois. E eu fui embora para casa com meu filho. Aí eu lembro que eu entrei no salão depois de 1 semana, mais ou menos 1 semana e um dia que meu filho estava em casa. Eu dei uma corrida no salão da minha irmã. E ela virou para mim e falou comigo assim, você deu remédio pro Daniel? E o salão dela estava cheio, sabe, pastor? Eu virei para ela e falei assim, que remédio? Eu já nem lembrava mais do remédio. Glória a Deus. Eu falei, que remédio? Ela falou, o Gardenal, ele tem que tomar o Gardenal o resto da vida. Eu falei, não. Quem curou meu filho foi Deus, e a obra dele é completa. Ele nunca mais vai tomar Gardenal. Ele nunca mais vai tomar. A última vez foi lá no hospital pelos médicos e da minha parte nunca mais. E aí só que eu respondi para ela da maneira correta, mas eu fiquei entristecido com a minha irmã porque eu senti que ela estava afrontando a minha fé na hora. Eu nem pensei que fosse o inimigo. Nem pensei que fosse o inimigo usando ela. Na hora, e aí eu fui embora. Quando eu entrei na garagem assim para pegar o pé da escada, eu falei com Deus, ouviu, Senhor? O que a minha irmã está falando comigo? Que o Daniel tem que tomar Gardenal. Aí o Senhor falou comigo assim, meu compromisso não é com ela. Meu compromisso é com você. Ela é ímpia. Ela é ímpia, ela não entende, ela não conhece. Mas você tem compromisso comigo, você me conhece. Aí eu virei e falei assim, Senhor, é verdade. É verdade.
E Deus então mostrou isso para mim, que a fé era minha e o compromisso dele era comigo e que o inimigo ia fazer isso para me afrontar mesmo. Mas eu tinha que crer e permanecer na fé. E eu quero dizer para vocês, perdoa até porque chorei, porque realmente toda vez que eu falo sobre isso, eu choro mesmo, porque perder um filho. Aliás, quando uma mãe perde um filho, eu fico sabendo, eu abro o bocão a chorar, porque dói. É uma dor que a gente não sabe explicar. É mais que perder uma mãe, é mais que perder um pai, é a dor da perda de um filho. E eu lembro que eu entrei para dentro e falei assim, meu filho está curado, a obra do Senhor é perfeita. Meu filho nunca mais tomou Gardenal, nunca. Tomou só no hospital, pastor. Só lá que ela tomou. Que ele tomou o remédio. Nunca mais, depois que ele saiu, ele tomou. E para mostrar que a glória de Deus foi perfeita na vida dele, ele ainda me deu uma neta. E hoje eu tenho uma neta da parte dele de 13 anos de idade, uma mocinha. E é isso que eu quero dizer para vocês, eu quero contar. Não fica pensando, às vezes, quando Deus faz um milagre na sua vida, você quer que todo mundo compartilhe da mesma fé. Isso não é real, isso não funciona. A fé é sua, o milagre é seu, a bênção é sua. Deus não tem compromisso com o ímpio. E muitas vezes nós nos apegamos isso. Você recebe uma cura na igreja, não é assim? Recebe uma cura, o pastor ora por você, intercede, recebe uma palavra de libertação, administração na sua vida. E quando alguém olha para você e fala assim, isso não vai acontecer, você acaba caindo, a sua fé se desfalece. Mas eu quero dizer para você o seguinte, permaneça firme na rocha com Jesus, porque a obra dele é completa. Se alguém ministrou em você uma libertação, ou ministrou na sua vida uma cura, ou se Deus usou você mesmo para fazer uma oração de intercessão por si mesmo, pelo filho seu, pelo esposo, deixa eu falar com você. Acredita, porque a palavra de Deus não volta atrás, ela é perfeita. E a obra de Deus é completa na vida daqueles que creem. Amém? Então é isso que eu quero dizer para você hoje. Outra coisa que eu quero deixar. Todas as vezes que você pega alguma coisa para Deus para fazer, Satanás tenta destruir a sua alma. Ele tenta apagar a sua fé e tirar você do foco. Mas fica firme, porque Deus não vai te deixar envergonhado. Ele sempre vai te honrar. Hoje meu filho é um rapaz lindo. Eu tenho outro filho que também recebeu um milagre maravilhoso do Senhor, numa outra época eu canto. Minha neta recebeu o milagre de Deus, eu recebi. E numa outra oportunidade nós vamos estar aqui contando, se Deus quiser. Mas eu quero deixar para você esse milagre que o Senhor realizou na vida do meu filho, na minha vida. Que Deus abençoe você, porque Deus pode fazer em você também.